Deus fala por intermédio de nós e de sua palavra. Hoje eu quero ler com você uma passagem muito conhecida que se encontra lá em Jeremias, no capítulo 1, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que você é muito jovem. A todos a que eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira, respondi. E disse o Senhor: Vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O tema do nosso devocional hoje é: Deus fala por intermédio de nós e de sua palavra. E como isso se dá? Nessa jornada de sermos pessoas poderosas usadas nas mãos de Deus, na ânsia de sermos usados, na ânsia de funcionarmos a serviço do reino, muitas vezes nós vamos em nosso próprio nome, com as nossas próprias palavras, mas o desejo de Deus é que nós guardemos a sua palavra no nosso coração, para que Ele use a nossa boca, use as nossas vidas a partir de sua palavra. Enquanto eu estava fazendo o devocional, Deus me trouxe à mente esse texto de Jeremias, né? Quando Deus chama Jeremias, e Jeremias ainda muito jovem, Deus faz algumas afirmativas acerca da vida de Jeremias, e uma delas é: Jeremias, quando você estava no ventre, antes de formá-lo, eu o escolhi. Eu projetei, eu separei, eu escrevi um plano ao teu respeito. Eu te consagrei, eu te designei profeta para as nações. Antes mesmo de você nascer, já havia uma história sendo escrita ao seu respeito. E a Bíblia diz que Jeremias, ele olha para ele mesmo, apesar dele estar ouvindo aquela declaração tão poderosa, e compreender quem Deus era e saber tudo o que Deus tinha de propósito para a sua vida. Jeremias olha para dentro de si e o que ele encontra é apenas um menino incapaz, limitado, para exercer o grande propósito de Deus na vida dele. E a Bíblia diz que ele declara: Senhor, soberano Senhor. Quando nós fazemos uma volta à nossa jornada, nós podemos recordar que nós partimos do começo, né? O começo sobre compreendendo quem você é, né? Quem eu sou, que eu sou imperfeita, mas entendendo também quem Deus é e que Ele usa pessoas improváveis, pessoas limitadas para revelar a sua glória e o seu poder através de nós. E assim como nós, Jeremias também, ele sabia que Deus era soberano, ele sabia que Deus era poderoso, mas quando ele olhava para as suas limitações, o que ele encontrava era apenas um menino. E ele disse: Senhor, eu não sei falar. Como eu vou ser profeta de nações? Eu sou um menino, eu não sei falar. E Deus repreende Jeremias dizendo: Não digas, eu sou um menino. Não diga, eu sou muito jovem, porque a todos que eu te enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo. Não tenha medo. Antes de você pensar, antes de você ao menos desejar, antes de você me procurar, como diz a Bíblia, eu te escolhi.
antes, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse é o nosso chamado. E Deus disse: você não precisa ter medo, porque aonde eu te enviar, você vai. Só que existe algo que eu quero ressaltar aqui nessa palavra, né, nessa passagem. É quando Deus diz assim: não tenha medo. E ele estendeu a sua mão e tocou a minha boca e disse: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Essa foi a grande diferença, a virada de chave na vida, no chamado de Jeremias. É ter a palavra de Deus na sua boca. E isso fez toda a diferença. E isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. E por essa razão, a palavra de Deus, ela precisa encontrar um lugar todo especial no nosso devocional, no nosso dia a dia. Eu sempre falo sobre isso. Eu acho que uma das nossas maiores lutas, uma das nossas maiores guerras é mantermos uma constância na leitura da palavra. Porque a leitura da palavra, ela nos dá autoridade. Deus, ele diz para Jeremias: eu ponho em sua boca as minhas palavras, veja, eu te dou autoridade sobre nações e sobre reinos. Deus deseja trazer autoridade sobre a minha vida, Deus deseja trazer autoridade sobre a sua vida, sobre nações e reino, quando você mergulhar na palavra. Porque não é só sobre você falar, mas você falar partindo da palavra, embasada na palavra, vivendo a palavra. Deus deseja falar através de nós, mas Deus deseja falar através de nós com base na sua palavra. E isso era que trazia autoridade na vida de Jeremias. E Deus disse: olha, eu te dou autoridade, veja, te dou autoridade para você arrancar, para você despedaçar, para você destruir, mas em compensação, para você edificar e para você plantar. Ou seja, eu te dou autoridade para você remover aquilo que não deve estar. E eu te dou autoridade pela minha palavra de você plantar. É a palavra de Deus que vai trazer autoridade para nós funcionarmos em nosso propósito. E aí Deus faz uma pergunta depois de colocar a palavra dele na boca de Jeremias. Ele diz: Jeremias, o que vês? Sabe, a Alessandro trouxe uma palavra muito poderosa. Se você puder, depois assiste lá no Instagram da Comunidade das Nações, Visão Perfeita. E ele falou com base em Jeremias capítulo 1. E a narrativa, aquilo que Deus trouxe para o coração dele, eu achei muito pertinente para o tempo em que nós temos vivido. E ele disse o seguinte: olha, quando a palavra de Deus está em nós, ela abre os nossos olhos. Jeremias, ele estava olhando apenas para ele, mas quando Deus tocou os seus lábios e quando Deus colocou a palavra nos lábios de Jeremias, automaticamente Jeremias recebeu uma visão diferenciada. E disse: Jeremias, o que você vê? E a Bíblia diz que Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus responde: vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe o que é que eu penso quando eu leio Jeremias 1? Essa vara de amendoeira, a primeira vez que ela aparece nas Escrituras, é lá no questionamento da nação de Israel em relação à autoridade, o chamado de Deus sobre a vida de Arão. Aqueles homens estavam inquietos, né? Ansiosos, porque eles não aceitavam o chamado, né? Aquilo que Deus tinha separado, né? Aquilo que Deus tinha trazido de legado na vida de Arão e de Moisés. E sabe o que eu acho assim poderoso? É que Deus, ele diz: olha, Moisés, manda cada chefe da tribo trazer uma vara, e a vara que florescer, esse é o meu escolhido. E a Bíblia diz que a vara que floresce, né, é a vara de Arão, e era uma vara de amendoeira, eram flores de amendoeira. E eu penso que Deus, ele faz alusão àquele chamado lá atrás de Arão. Ele disse: olha, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu não mudei de ideia em relação a Arão. É Arão mesmo
que foi separado para o ministério levítico. É você mesmo, Jeremias. Eu não estou errado, eu não estava errado. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que você vê? Não olhe para você, Arão. Não olhe para você, Jeremias. Não olhe para a opinião dos outros, né? Talvez as pessoas olhem e digam, tem pessoas muito mais habilitadas aqui. Por que Arão? Será que só Arão? Nós também não podemos? Mas Deus, ele declara na vara de amendoeira que floresce de Arão, ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E eu não mudei de ideia, continua sendo Arão. Não importa se Arão errou fazendo um bezerro de ouro, não importa aonde ele tenha falhado, mas eu o escolhi para estar ao lado de Moisés. Eu o separei, eu o designei, eu coloquei sobre ele um legado que passaria de gerações a gerações. E assim também é com você, Jeremias. O que você vê? Você vê uma vara de amendoeira florescendo? Pois é, eu continuo o mesmo. Eu o escolhi e eu vou fazer com que a minha palavra sobre a sua vida se cumpra. Você será usado para as nações. E eu encerro esse vídeo declarando isso sobre a sua vida. O que você vê sobre você? Será que você olha e vê apenas uma menina, um menino e conclui como pode ser? Será que um dia eu vou ser usado nas mãos de Deus? Será que um dia eu vou ser usada nas mãos de Deus? E eu quero declarar nesse vídeo, nessas palavras. Abre a tua boca, come desse rolo, come da palavra, se alimente da palavra, porque os teus olhos serão abertos. E dessa vez, não para olhar para a menina que há em você, para o menino que há em você, mas para enxergar a vara de amendoeira, que é a afirmação de que Deus não muda de ideia ao nosso respeito. Por mais que nós tenhamos limitações, por mais que nós sejamos apenas meninas, meninos, né? Deus é aquele que fará cumprir em nossas vidas tudo aquilo que Ele já preparou antes mesmo da fundação dos séculos. Deus deseja nos usar, mas através da sua palavra. Eu te espero no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre oração.